Boa tarde a todos e todas. É um prazer receber hoje o Elbert Macedo para a gente falar sobre as novas tecnologias, né? Como é que será o daqui para frente? Então, temos aí uma boa discussão. Ele vai fazer uma apresentação e depois disso a gente abre para as perguntas, tá? Lembrando que essa live está sendo gravada e depois será disponibilizada no nosso canal no YouTube. Vou passar a palavra para a presidente Diva Jesualdo. Boa tarde a todos. Elbert, obrigada por estar conosco. Zé Luiz, bom ter você aqui. E que a gente possa, então, ter uma boa... Vou passar logo a palavra, uma boa palestra, uma boa live aí para nós. A gente ainda está na palestra, mas agora é live. Vamos nós, Elbert, Sandra, obrigada. A bola está com vocês. Muito bom. Obrigada. A plateia é sua, Elbert. Muito obrigado. Pessoal, então vamos lá. Tentar entrar direto nesse assunto, que para começar, quando a gente fala do assunto tecnologia, né, eu trouxe uma provocação para isso, que é assim, pô, ainda a gente vai falar de tecnologia, né? Toda hora tem alguém transformando alguma coisa com tecnologia, né? Toda hora chega alguém, toda hora a gente é contactado por alguém e fala, ó, agora é a tecnologia transformadora, você ainda não conhecia o que é, agora é que chegou a revolução. E esse assunto tá assim, ele é igual ao assunto que a Diva falou aí agora, né? Pô, até ontem era palestra, agora já é live. E toda hora parece que o conceito muda e a gente tem que ir na onda. Pô, agora, então vamos todo mundo agora que é só lá. E aí eu queria tentar fazer um paradoxo disso, tentando entender. A primeira coisa, principalmente para a tecnologia, porque assim, a gente pega de um ponto que a tecnologia por si, a gente sabe que não é a necessária para a transformação. E eu queria partir de um ponto para essa reflexão, de um exemplo que eu sempre falo. Minha contadora fica lá em Belo... Agora eu estou fora de Belo Horizonte, minha contadora fica lá em Belo Horizonte, e é uma pessoa que eu adoro, a Ana Paula, tem um ótimo relacionamento com a Ana, e aí o legal da Ana lá, quando eu sempre estou no relacionamento com ela, é que assim, ela sempre fala assim, qual que é a melhor forma para você? E aí, hoje de manhã, eu mandei para ela assim, falei, Ana, eu não estou conseguindo logar no app, eu estava no aeroporto desde 4 horas da manhã, uma confusão, foi, pô, pagar as coisas todas aqui, organizar, e mandei mensagem para ela, era 8 horas da manhã em ponto, inclusive estava esperando 8 horas, falei, Ana, não estou conseguindo entrar no app, você já me mandou a guia do Simples aqui pelo WhatsApp, você consegue me mandar meu DARF e a GPS também? Ela falou, claro, estou te mandando agora, mas ó, segue o link de onde isso está lá no app também, para você poder localizar. E eu estou trazendo esse assunto como reflexão, porque é isso. Eu queria, antes da gente falar necessariamente sobre a parte da transformação, o que muda, o que é essa tecnologia, eu queria falar o seguinte, ó, ainda tem um conceito de empatia, que ele é pouco praticado para que a transformação aconteça efetivamente onde ela tem que acontecer. Parece que a transformação tem que acontecer assim, a minha empresa que tem que transformar, né? A minha empresa tem que mudar. Lembrando que a minha empresa só muda para atender alguém. E esse alguém, que ponto que ele está de evolução? E por mais que a gente se convença, fala, não, mas ele não vai mudar mesmo. Tá bom. E a minha disponibilidade, o meu interesse para que ele também tenha uma prosperidade no negócio, no avanço, em novas questões, em novas tratativas. Então, eu queria trazer a questão de empatia, e parece ser uma questão tão subjetiva, né? Pô, mas o que tecnologia vai ter a ver com isso? É porque quando a gente fala de transformação dos negócios, eu ainda acho cansativo, e não vou usar isso daqui, quando as pessoas trazem assim, ó, cuidado, o Uber teve uma mudança, e mudou o conceito dos taxistas. Tá, isso já é uma mudança velha, nem vamos passar para isso aqui. Vamos para mudança prática mesmo? Vou trazer mais um exemplo pessoal. Eu, semana passada, troquei de carro através de um consórcio. E toda vez eu sempre troco de carro por consórcio e toda vez eu fico cansado de ter que entrega papelada, entrega documentação, vai no banco, isso não fica prático o negócio. E semana passada eu estava cansado, falei com a minha esposa, esse consórcio na verdade era da minha esposa, falei, Renata, vamos lá no banco para resolver? Ela, não, de jeito nenhum, não posso, o banco vai me agarrar a tarde toda, vai ser aquela confusão, mas enfim. E aí eu vou citar como exemplo e vou abrir aqui nomes, porque é um exemplo muito positivo que me surpreendeu. Aí eu fui lá no Bradesco, e aí eu cheguei no Bradesco, que eu não sou correntista, eu não quis ir na minha agência é longe da minha casa, tem um Banco Bradesco debaixo do meu prédio. Eu fui no Bradesco, falei, eu consigo ser atendido por aqui?
O pessoal falou, consegue, não tem problema nenhum, você pode ser atendido aqui e tal. E aí, depois de todo o atendimento, que foi um exímio atendimento exemplar do gerente que me atendeu, o André, deixou para mim todas as questões muito claras, ele me entregou esse cartão, e eu nunca tinha visto isso de um banco. Ele me entregou esse cartão com isso daí, ó. Você ficou satisfeito com o nosso atendimento? Isso nós estamos falando de um dos maiores bancos do Brasil. Nós estamos falando de um grande banco, e aqui, como eu falei, estou expondo marca porque é um exemplo positivo. Porque quando a gente traz isso para efeito de transformação e parece que tudo vai ser só tecnologia, olha o processo necessário quando a gente fala sobre empatia, que isso aí é que me impactou. Sabe por quê? Porque eu tenho um processo que eu acompanho tudo isso eletrônico. Eu tenho lá o canal do consorciado do Bradesco, que eu entro lá e vejo todo o processo. Mas não era o que eu queria. O que eu queria, na verdade, era o WhatsApp dele aí para cutucar ele e falar, André, eu não entrei lá no canal do consorciado, me fala se minha carta já foi liberada, eu posso mandar a ordem de faturamento para a concessionária. E eu fiz isso com ele 3 vezes, as 3 vezes ele foi e respondeu pontualmente, porque a demanda minha não era entrar numa página de login do canal do consorciado para isso. Eu precisava de alguém que entendesse o que eu precisava. Desculpe, o que era eu que estava demandando. E alguém me entendeu. E aí, quando a gente entra no canal dessa questão da empatia e pensa na transformação, é isso. A transformação não é a tecnologia. A transformação é um fator antes. E aí, quer uma reflexão para isso? Eu gosto sempre de pensar na questão de transformação por meio da inovação quando a gente fala sobre novos modelos de negócio. E olha que legal. Se eu pensar o seguinte, não quero tecnologia, só quero ter certeza que o meu modelo de negócio é competitivo ao mercado que eu atuo. Perfeito. Aí eu vou entender e falar o seguinte, ó, peraí. Então, primeira coisa, eu vou definir o que é minha proposição de valor. O que realmente eu levo para o mercado? Certamente o meu produto e serviço. Mas aqui, não foi alguém que me ligou e falou o seguinte, ó, você precisa de colocar esse novo modelo de negócio. Vou falar da bola que está quicando aí esses dias, ano passado, na verdade. Eu conversei com uma pessoa aí do Rio de Janeiro, inclusive, que ele citou um exemplo que eu adorei. Ele falou o seguinte, ó, o BPO financeiro é uma bola quicando na rua. Isso é expressão de moleque que a gente usa, né? Todo mundo quer chegar, ver uma bola quicando e pá, sentar um chutão ali, a bola subir. E ele falou isso, falou assim, ó, o BPO financeiro é uma bola quicando na rua. O problema é que tem gente querendo implantar o BPO financeiro porque está todo mundo fazendo, e não é isso. Eu preciso primeiro de ter minha proposição de valor. O que eu quero levar no mercado como produto ou como serviço? A partir disso, que eu defini isso, eu vou falar o seguinte, como que eu vou levar isso? Opa, como eu vou levar é o meu processo meio. Aí eu vou definir quais são os meus processos tecnológicos que vão me levar ao alcance da minha proposição de valor. A partir disso, eu vou falar o seguinte, mas eu entrego isso para quem? Aí eu defino o que no marketing a gente chama de buyer persona, né? O que é a buyer persona? É saber exatamente assim, ó, estou fazendo isso, estou criando tudo isso para entregar uma tecnologia capacitadora para que essa pessoa tenha realmente acesso a tudo isso de uma forma clara. Isso é o que realmente é o que nós vamos chamar de inovação. Sem esse conceito e esse desenho, não existe inovação, porque aí é compra de ferramenta, é compra de um software a mais, que eu não, meu cliente está pronto para utilizá-lo, que eu não sei se os meus funcionários... E, ó, muito cuidado, esse conteúdo está ficando gravado, é bom que o maior número de pessoas tenha acesso a isso. A preocupação não é com a adesão do meu cliente a essa ferramenta, é do meu time. O meu time tem que entender que eles estão em evolução, que a empresa está em evolução e que tudo que está sendo demonstrado nesse momento para eles é único e exclusivamente para a melhoria do processo e como que eles participam disso? Eles têm que se sentir envolvido. E aí a gente tem inovação tecnológica. A gente tem exatamente o encontro da inovação do modelo de negócio com a inovação tecnológica. Aí a gente começa a falar uma verdade. Para poder construir tudo isso, existem N ferramentas, tá? Podemos falar aqui de modelos transitórios, modelos de business model, enfim, mas eu vou falar aqui de um simples, que é o que praticamente a maioria das pessoas usa isso há aproximadamente 30 anos. É mais ou menos assim, ó, preciso de definir esse caboquinho aqui, tá vendo? Ó, quem que é essa pessoa? O que que ela quer realmente? Opa, para eu saber isso, eu vou ter que colocar e saber exatamente o que que essa pessoa pensa, o que que ela sente, o que que ela vê, o que que ela fala, o que que ela faz, o que que ela escuta. Porque aí
Eu não escolho uma ferramenta, e vou voltar lá no exemplo inicial da minha contadora, né, da Ana. A Ana escolheu uma ferramenta, é uma ferramenta que eu gosto, eu uso a ferramenta, o appzinho dela, eu entro lá para buscar tudo. Porém, no momento de urgência, que eu estou no aeroporto, não consegui conectar, a internet ruim, eu falei, Ana, eu só preciso de pagar minha guia. Ela teve a empatia de falar, perfeito, Elbert, está aí a sua guia. A gente não pode achar que a tecnologia vai substituir o processo e eu consigo implementar tudo, uma transformação cultural, sem envolver pessoas. Não tem jeito, porque falam-se muito agora sobre Customer Experience, que é a experiência do consumidor. Como que eu envolvo uma experiência do meu cliente? Não é só com ferramenta, e eu afirmo isso para vocês, não é só com ferramenta. Para eu poder ter a melhor experiência do consumidor, eu tenho que oferecer para ele a ferramenta e o meio que ele chega a essa ferramenta. Para isso, eu tenho que estruturar uma área que hoje já muito se chama, e eu vejo muito em escritórios de contabilidade, fico muito feliz para isso, que é o famoso sucesso do cliente. Quem é o responsável pelo sucesso do cliente? Quando o cliente quer ligar para a minha empresa, ele vai conversar com quem? Ele não tem que saber que na minha estrutura ele vai ligar e falar, não, peraí, se você quer um assunto contábil, você tem que falar lá no contábil. Se você quer um assunto de folhas, você tem que falar lá com o pessoal do departamento pessoal. Se é um assunto, você tem que falar lá. Ele não sabe o que é essa separação. Para ele é assim, a minha empresa contábil é quem resolve isso. É a confiança que eu tenho na minha contadora, por exemplo. Gente, eu ocupei hoje pela manhã a dona de uma empresa contábil pedindo para ela guia. Não foi ela quem me mandou, mas ela soube direcionar isso a alguém que soubesse mandar. Eu não sei o nome do funcionário dela do fiscal para pedir minha guia do Simples, ou o nome do funcionário dela do pessoal para pedir o meu DARF, de imposto de renda. Não tenho a mínima ideia quem são essas pessoas lá dentro da empresa dela. Eu sei que eu tenho um canal onde eu resolvo tudo isso. E aí o problema é que a gente fica um pouco entendendo essa questão e fala, não, mas aí eu não posso fazer isso, porque eu só posso ter ganho no processo se eu otimizar isso e a minha empresa ficar mais lucrativa. Não. Eu acho que quando a gente fala sobre lucratividade empresarial, não sou eu para poder trazer isso, eu sei que vocês são escolados e trazem muito mais riqueza e mais propriedade nesse assunto, mas eu falo sobre isso quando eu ganho realmente e tenho otimização do meu processo com a satisfação da ponta. Quando o meu cliente entende que o meu serviço foi totalmente agregador para ele, que ele realmente entendeu que ele é participativo na transformação da minha empresa. E aí eu uso a transformação tecnológica para subir um problema atual. Tem uma frase que eu adoro do Wikipedia, que ela fala o seguinte, o que é então essa tal transformação digital? Meu irmão, é simples, é isso aí, é definido como um fenômeno que incorpora o uso da tecnologia para resolver os problemas que já existem. Então, para que eu vou procurar um problema novo? Para que eu vou procurar falar, não, mas peraí, é porque eu quero implantar? Não, começa pelos problemas que já existem. Esses problemas já têm necessidade de transformação. E aí, eu atendi esses problemas, automaticamente eu estou envolvendo nos próximos. Aproveitando, é óbvio que eu falaria sobre isso, apesar de ser cansativo, é assim, aproveitando que nós já evoluímos do último ano para cá, nós já evoluímos mais de 10 anos no último ano. Pessoa física, pessoa jurídica, teve gente reaprendendo tudo, as relações com os clientes de vocês foram reaprendidas, então todo mundo certamente evoluiu muito. Aproveitando que eu já evoluí isso tudo, por que não começar a tratar toda essa questão com mais riqueza, levando em consideração que a minha atuação é em cima de gestão e transformação, e o que eu administro são dados. E aí, por falar em dados, tem uma métrica que eu adoro falar sobre ela, que é essa daqui, Fala assim, 90% dos dados do mundo, gente, esse número ele é assustador. 90% dos dados do mundo foram gerados nos últimos 5 anos. Para quem duvida disso, para quem tem um mínimo de dúvida sobre isso, pega a câmera do celular depois, abre a galeria lá e vê a quantidade de fotos que vocês geraram em 2020, 2019, 2018, 17, 16, 2015 e daí para baixo. É muito pequeno. É muito pequeno. Nas empresas é a mesma coisa. Tudo hoje vira uma foto, né? Tudo vira uma foto. Assim, estou passando ali e vi uma roupa. Vou tirar uma foto aqui que depois eu vejo. Estou olhando minha página aqui do Instagram e gostei de um brinco. Opa, vou printar aqui e depois eu vejo. É isso. A gente está gerando informação demais, dá conta. Muita informação. Na nossa empresa é a mesma coisa.
Nós estamos gerando muita informação. Cada dia eu administro mais registros. Cada dia eu começo a ter mais informação para isso. E o meu desafio agora, aliás, o meu problema não pode ser a quantidade de informação que eu gero. A minha solução para isso tem que ser na agilidade para que essa informação seja indexada, porque o problema disso aí é que 80% desses dados não estão organizados. 80% desses dados. Quer uma prova mais uma vez? Procura aí na galeria de vocês para falar o seguinte: semana passada mesmo eu vi um negócio aqui de alguém que me mandou. Quem foi mesmo? Não lembro. Aí começa a procurar a conversa de WhatsApp. As informações não estão indexadas. E na nossa empresa é o mesmo desafio. É difícil, é demorado localizar essa informação. Mais uma vez, vou voltar lá na minha contadora, tá? Lá na Ana, que imagine só como um personagem, tá? Mas foi um caso real. A minha esposa tinha um sócio, que também é sócio de um hospital, e esse hospital estava sendo vendido. E em um dos levantamentos de documentação lá, descobriu que a certidão negativa não me lembro de quê, de 2016 estava em aberto, abaixo da empresa, sei lá. Eu sei que é de 2016 a informação, isso foi em 2020. E eu liguei para ela e falei: Ana, estou precisando urgente da certidão de baixa da empresa, porque agora deu uma pendência, o cara está bloqueado de vender um hospital por causa de uma empresa do Simples, anexo 3, prestador de serviço desse tamanhozinho. Ela falou: ó, Elbert, mas isso está tudo ok? Eu falei: Ana, não está pendente. Ela falou: ó, acabei de te mandar no WhatsApp. Gente, em uma conversa de 30 segundos. Em uma conversa de 30 segundos. Isso foi localizado, ela me mandou, eu concluí toda a minha conversa para isso. Então, a nossa questão, o nosso desafio vai ser o quanto eu consigo realmente aproveitar esses dados e transformar em informação. Informação para tomada de decisão. É informação que a gente chama de faca na caveira. Aquela que o cliente vai surpreender e falar: ó, você tem isso? Ó, eu não sabia que você tinha isso, não. É a hora que eu vou apresentar para ele e falar assim: eu tenho aqui o seu turnover de funcionário. O quê? Como que você tem esse controle? Sim, passa todos por aqui. É só um dado. O meu desafio é organizar e transformar em uma informação. E aí eu começo a entender exatamente o que é isso. E surpreender o meu cliente e surpreender todo o ecossistema. Ó, tem uma outra informação que eu adoro falar sobre ela. Hoje, nós geramos a quantidade de informação em um dia. A informação que a gente gera em um único dia é a informação que o indivíduo do século XVIII gerava na vida dele inteira. Gente, o cara viveu até a média de expectativa de vida, se eu não me engano, era 56 anos. O cara viveu em 56 anos, a gente gera de informação em um único dia. E olha que essas informações que a gente tem como histórico lá para poder pegar isso, era praticamente das pessoas com destaque, as pessoas que tinham terra, que tinham bem, que tinham tudo isso, que tudo ficava numa pasta guardada e aquilo ali a vida inteira, né? Eu não sei de vocês, mas eu lembro das pastas da minha mãe. Minha mãe tinha uma mala onde estava a documentação, e ali estava a vida da minha mãe inteira, numa pasta. Pô, minha mãe é da década de 60, foi outro dia. Hoje, nós geramos aquela informação praticamente em um dia. Praticamente em um dia. Então, o nosso desafio, principalmente com a empresa, não é só ter o controle dessa informação, é que realmente essa informação esteja disponível. Para gerar praticamente 3 informações, o que eu divido em 3 pilares. Ó, essa informação, ela vai gerar para a minha empresa controle, ela gera previsibilidade das informações e ela gera estabilidade do meu cliente. Quando o meu cliente quer realmente entender como que está o ponto de vista dele com informações da minha empresa, eu consigo entregar para ele: pá, tá aqui. Meu irmão, ó, tá tudo aqui. Você tem o controle das informações, tem previsibilidade de dados, tem estabilidade de dados. Tudo que eu te mando é realmente documentado. Toda a nossa relação está muito clara. Tudo isso está disponível. Isso é implementação de tecnologia, mas levantada a partir de processos. E aí, quando todo mundo começa a ver isso, fala: cara, mas não é possível, porque se for assim, eu vou ter que entupir a minha empresa de ferramenta. Não, eu vou entupir a minha empresa ensinando as pessoas a trabalharem, a definir os melhores processos para isso. E aí, aquela velha máxima, né, que todo mundo fala: não, mas aí vai ser complicado, porque os robôs vão automatizar tudo. Não, as pessoas vão automatizar tudo isso. Na verdade, a gente vai utilizar tudo isso como uma informação para a tomada de decisão ser mais conclusiva, ser mais rápido. Isso é o que é necessário para essa transformação. Isso que é necessário para que tudo isso aconteça de uma forma clara. E não, aí me perdoe, opinião própria. Opinião própria. Não é uma fantasia,
de quando a gente traz assim, ó, a moda agora é ter contabilidade 4.0. A moda agora é ter contabilidade 5.0. A moda agora é ser contabilidade online, ser contabilidade digital, ser contabilidade consultiva. Não existe um parâmetro que, se vocês procurarem aí, não vai existir assim, contabilidade 4.0. Você só pode ser contabilidade 4.0 se você definir esse parâmetro. Isso é uma invenção de mercado. Para que a gente entenda que a gente tem que comprar mais ferramenta. Não, a gente tem que definir mais processo. A gente tem que definir isso para que fique muito claro, para que a percepção de valor não seja minha, seja do meu cliente. Quem tem que falar se as coisas estão melhorando ou não sou eu, é o meu cliente, é quem realmente é importante para isso. Porque senão, a relação que eu disse lá do início, a minha relação com o Bradesco, que era uma relação tão fria, né? Ah, eu só tenho um consórcio com o Bradesco. Não, agora eu já estou levando, inclusive, para apresentar nas minhas palestras, porque esse André foi um cara fantástico. Resolveu lá tudo para mim, foi prático, não sei o quê, mandou guia de faturamento. O dia que eu liguei para ele, falou, André, mandei uma mensagem para o André, estou precisando só que você me fale se a concessionária pode faturar o carro. O carro está lá pronto para ser faturado. Pode? Ele falou, ô Elbert, eu já mandei isso para a concessionária. Eu falei, meu irmão, aí pronto. Aí a gente realmente entende que houve uma preocupação com a evolução do processo e não uma preocupação com que a caixa fique melhor assim. Não, isso tem que ver lá com o contábil. O cliente não quer saber isso, ele quer assim, qual é a solução do meu problema? A gente sai tudo e começa a entender, principalmente dos pontos, quando a gente pega da evolução tecnológica baseada no que é tendência. E tem tendência para se atentar. Tem tendência para saber que tudo agora é como serviço, nós estamos desintermediando os processos, tudo é personalizado, pagamento agora é por resultados, desaparecimento de fronteira setorial e um monte de outras coisas. É as novas macro tendências da economia. Isso é que vai fazer a transformação. Tudo agora é SaaS, tudo é uma assinatura. Eu queria tanto ter um serviço de... Foi uma dúvida, aliás, inclusive lá em casa ainda é uma dúvida. Minha esposa trocou de carro agora, eu não troquei porque eu estou esperando a melhor tendência para isso, para saber se eu vou comprar um carro ou se eu vou assinar um carro. A conta é muito clara, que parece que a assinatura faz muito sentido. Existe aí um medo, porque mineiro é muito desconfiado, ou raça para ser desconfiado. Mineiro é assim, né? Tem uma coisa que fala, mas isso aí tá bom demais, não pode ser verdade, não. Não, mineiro é desse jeito. Então, assim, eu ainda estou acostumando com a proposta de assinar um carro, mas sim, tudo é como serviço. Exemplo rápido aqui, só para poder não consumir muito do nosso tempo. Eu fiz uma viagem, e isso foi em 2019. Nessa viagem eu precisava de... O meu último dia, minha diária no hotel fechava meio-dia, meu hotel fechava 11 horas da manhã, meu voo era só 9 horas da noite, eu não queria estender uma diária a mais, eu tinha passeios para fazer, tinha uma organização, estava num lugar fantástico, tudo pronto, falei, não era hotel, desculpa, era um Airbnb, e eu não tinha lugar para deixar minha mala. O aeroporto era longe para caramba, estava em Madrid, o aeroporto de Madrid é longe da região que eu queria mesmo passear, e aí eu falei, cara, vou lá no hotel, vou lá no aeroporto colocar a mala numa Alex, e volto para ficar com a minha família, como é que eu vou fazer isso? E aí, o dono do Airbnb que estava, ele falou assim, por que você não aluga um carro, deixa suas malas dentro de um carro, e aí você faz isso e pronto, você resolve sua vida. O aluguel do carro era, se eu não me engano, era 11 euros. Eu falei, quê? 11 euros o aluguel do carro? Ele é aquele ali, ó. É um carro que estava na rua, e que eu cheguei lá, cadastrei no aplicativo, desbloqueei o carro, peguei um carro e ainda coloquei na garagem ainda. Gastei 11 euros. A diária do Airbnb que eu estava era 70 euros. Gastei 11, deixei minha mala lá, ficou guardadinha. No final, peguei o mesmo carro, fui com ele para o aeroporto, deixei lá, tudo como serviço. Essa questão para a gente é um ponto que a gente tem que atentar. Porém, essa transformação tem que acontecer assim. E nas áreas da nossa empresa? Então, só para concluir, para a gente poder finalizar essa primeira parte, para a gente tentar entrar numa discussão um pouco mais prática, assim, na minha empresa parece ser muito claro quando eu falo das áreas dela. Então tá, dentro das nossas áreas de folha, contábil, fiscal, como que eu posso aumentar esse ecossistema para trazer mais inovação para isso? Poxa, eu poderia falar lá que eu vou oferecer serviço de BPO financeiro, BPO de vale transporte, emissão de notas, área jurídica, auditoria de SPED, BPO de RH, uma infinidade de outras coisas. Agora, qual foi o mapa de empatia para eu saber da demanda, qual o público que eu vou acessar, o que ele precisa, o que ele faz, o que ele não faz, o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele precisa, o que ele não precisa, o que é dor, o que é ganho, o que é oportunidade. Aí sim,
qualquer área dessa aqui, isoladamente ou todas, vai fazer mais diferença para o meu negócio, porque eu vou entender exatamente onde é o meu maior esforço. E aí, das áreas que a gente pega, que era muito comum, antes a gente falava o seguinte, ó, o core da contabilidade é essa parte ali. Opa, agora não. Agora eu começo a ter um esforço menor para o que é contábil, fiscal e folha, que a minha proposta é automatizar esse processo. Eu passo a ter uma preocupação um pouco maior com a estruturação disso de marketing, entendendo exatamente a contribuição desse ponto para todo mundo, e a área de novos negócios, com a tecnologia inserida nisso como meio, não como fim, passa a ter mais valor e definição, clareza no que realmente eu preciso. Bem, combinei com a Sandra que eu faria em 25 minutos, já foram 29 minutos, me desculpe, viu, Sandra? Na verdade, tentei acelerar aqui para a gente poder ter um espaço também de discussão, sem comprometer a agenda de todo mundo, vai chegando no fim do expediente. Do meu lado é isso, essa visão que eu queria tentar equilibrar. E aí, Sandra, eu queria bater um papo contigo para ver o quanto faz sentido, o quanto você entende que a gente está numa linha de construção e o que a gente consegue também agregar mais valor em todo esse processo aí. Não, então, essa questão dessa empatia, principalmente dos bancos, eu estou achando assim muito interessante. Eu tenho conta no Bradesco e é muito interessante a mudança que foi feita pelo Bradesco. Eu tenho o WhatsApp da minha gerente pessoa física e do meu gerente pessoa jurídica e eu mando no Zap para eles e eles me respondem trazendo a solução. E eu estou achando assim muito bom, porque você tem uma proximidade, uma solução daquela questão, e você não precisa voltar para perguntar. E eu acho que isso, nessa mudança da tecnologia, quando a gente fala da tecnologia, as pessoas acham que é isso, é ferramenta. Na verdade, eu acho que eu estou meio adepta da transformação comportamental, né? A mudança de comportamento, a mudança de mindset. Então, não é só também aprender a usar um e-mail, um WhatsApp, é a resposta, né? A resposta imediata para aquela dor daquele meu cliente. Ele pode não ser meu cliente ali, mas ele vai ser meu cliente lá na frente, né? Exato. Talvez seja, talvez não seja. Mas eu não posso também achar que eu vou vender tudo naquele momento para aquele. Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que discutir bastante, não só na área contábil, eu acho que tudo, no dia a dia da gente. Né? De você precisar de uma sopa e você manda um WhatsApp e o cara manda a sopa para você. Já imaginou o quanto que está tão perto isso, né? Está tudo tão perto. A gente acaba esquecendo, né, Sandra? Mas olha só, que coisa curiosa. Até outro dia, a gente achava fantástico. Eu falei que eu não ia citar esse exemplo, mas eu vou citar. Até outro dia mesmo, a gente está falando, vamos colocar aqui 8 anos. Até 8 anos, a gente achava fantástico quando o motorista de Uber nos chamava pelo nome, quando ele oferecia alguma coisa, sabe, quando ele chegava e falava, nós estamos indo para o endereço tal, ó, que legal, não precisa ficar explicando, vira a rua tal, não sei o quê. Pô, atendimento personalizado. Hoje, se isso não acontecer, a gente já fala, vai ganhar 3 estrelas, não me atendeu bem, já estou pé da vida, não gostei desse atendimento, porque a gente acostumou com a personalização com o nosso cliente também, ele está esperando isso. Tem um conceito de atendimento que eu gosto muito, que muitas startups usam, que é o atendimento UAU, né? Como que eu vou criar um nível de atendimento? Tem algumas empresas usando já, existe uma métrica de satisfação de clientes que se chama NPS, é o Net Promoter Score, que é de 0 a 10, o quanto você indica a minha marca para um amigo ou para o seu colega. Então, a gente responde pesquisa disso o tempo todo. As empresas contábeis, eu conheço 2 escritórios que, inclusive, ajudei na implementação disso, que estão usando isso e se surpreenderam. A nota pode ir de menos 100 a 100 positivo. Então, um desses escritórios teve 16 e o outro teve menos 28. Esse foi o nível de satisfação quanto indicava. E ele estava lá assim, não, mas o que eu fiz... Como que eu poderia ter... Esse que teve menos 28, que foi uma surpresa muito grande, ó, menos 28, 200 clientes, se eu não me engano, foram 168 clientes dele, 168 clientes dele respondeu, e ele teve uma nota menos 28.
Nossa. 168 clientes dele respondeu a pesquisa, menos 28. Esse cara investiu no último ano em BPO financeiro, investiu em atendimento, investiu em um monte de coisa, trocou time, tem quase 40 pessoas na operação dele, fez uma reestruturação inteira e se surpreendeu com isso. Descobriu que ele começou agora, desde março, ele estruturou essa equipe de CS, que atende o sucesso do cliente, para poder colocar uma questão fantástica lá, e ele fez realmente uma reestruturação que foi impecável. A gente está pronto para rodar mais uma pesquisa de NPS lá a partir do mês de julho. A partir de julho nós vamos rodar novamente, que já vai inteirar 6 meses da primeira pesquisa. Nós rodamos a primeira no final de janeiro. Então é isso, eu tenho que perguntar para entender onde que está a dor. É aquele mapa de empatia que a gente está formatando ali, né? É aquele mapa de empatia. Não, isso é essa questão dessa escuta, né, do nosso cliente, mas também uma coisa que que me preocupa, porque também não adianta você escutar o cliente, não fazer escutar, mas não analisar os dados que ele está te dando e tomar uma atitude. Porque fazer pesquisa é fácil. Agora, transformar essa pesquisa em ação eu acho que é muito importante. Mas, para isso, você tem que ter o corpo diretivo e o corpo funcional, como você mesmo falou, comprometido nisso. Porque se você não conseguir sensibilizar a sua diretoria e principalmente o seu corpo funcional de que essa mudança de mindset é importante para eles, porque isso é uma mudança de comportamento, eu acho que isso é mais complicado. Sabe que essa palestra, esse engajamento, Sandra, é difícil. Eu fazia essa palestra, que eu chamava ela de... Era uma palestra parecida com essa, ela tinha mais questões pessoais, que falava a transformação cultural e o futuro da contabilidade. Se eu não me engano, foi essa palestra que eu fiz lá no sindicato, inclusive, mas ela chamava da transformação cultural, porque é isso. Se a gente pegar e pensar assim, o que é cultura, o que é cultura organizacional? A gente pega, a gente fala sobre a parte de indivíduo, a gente fala necessariamente sobre a parte, mas enfim, assim, o que realmente é isso? O que a gente define sobre uma cultura? E a gente sabe que, assim, ele, apesar de ser um termo genérico, o significado das situações dele é distinta, porque de um lado é um conjunto de costumes, de realização de um povo que já está acontecendo há muito tempo ali, daquela época, daquele ponto, e do outro lado existe a necessidade da evolução do intelecto humano, porque essas questões, quando a gente vê uma questão que a gente não fica satisfeito com o atendimento, a primeira coisa que a gente fala assim, que pessoa ignorante, né? Isso é evolução do intelecto. Pô, pessoa ignorante, parece que não tem educação para atender a gente leva para o lado pessoal isso. Então, assim, mas sempre foi assim. Aí é o que já se fala assim, o que te trouxe até aqui não irá mantê-lo, né? Então, essa necessidade da transformação, ela vem com algumas coisas que vem acompanhando isso na evolução já de alguns anos. Então, essa necessidade de transformação, muito antes da parte cultural, muito antes da parte tecnológica, a parte cultural, né, Sandra? Eu acho que o envolvimento para isso, essa é a regra mais top-down que existe. Eu acho que a gente está no fim de uma regra das culturas organizacionais, quando fala sobre, mas não pode conversar com o chefe, não, porque o chefe está ali, né, é o todo-poderoso, é o rei da empresa. Não, as culturas estão bem horizontais, as coisas estão bem acessíveis, e, na verdade, quem vai fazer a diferença ali para poder ter a cultura, aí sim tem que ter um chefe, tem que ter um líder ali, esse líder impôs isso. Esses dias eu estava vendo um escritório de contabilidade aqui lá no interior de Minas. Adoro conversar com eles. E o Márcio, que é o responsável desse escritório, Márcio Bento, ele foi lá no meio da operação dele, uma operação gigantesca, ele foi com um spray e escreveu na parede: aqui quem manda é o cliente. Escreveu, pichou mesmo na parede lá do escritório dele. Isso é uma cultura. Enfim, eu estou pegando o caso isolado, ele fala sobre isso, não é gigante, ele realmente tem uma preocupação, mas ele colocou isso, ele escreveu na parede dele com spray.
E ele foi lá e falou, ó, isso aqui para a gente é regra. É mais ou menos aquela história velha, né, do saquinho de pão de quando eu era criança, da década de 80, que falava servirmos bem para servirmos sempre, mas agora isso tem que aí. servirmos bem para a gente poder servir sempre com um nível de satisfação alto, porque a proposta não é... Se for só servir sempre, não existe só uma empresa, né? O que tem de opção para isso é uma coisa formal. Fora do normal. Não, e aí você pode usar vários exemplos para isso, né? O atendimento, a qualidade do produto e mesmo a qualidade do atendimento, né? Porque se você não tem uma boa qualidade, a pessoa que pega, faz para você, te entrega de qualquer jeito, você também não fica satisfeito, né? Você precisa de uma embalagem. E eu acho que uma coisa Exatamente. que você falou é a questão da experiência, né? A experiência do consumidor, do cliente, hoje é muito importante. E aí você Sandra, pode e você vê tratar que com os dados, né? propor essa experiência é uma coisa que não é de hoje, não. Eu tive o prazer de acompanhar algumas palestras do professor Lopes Sá, e o professor Lopes Sá que deixou N ensinamentos técnicos, ao mesmo tempo comportamentais. O professor tinha uma fala que eu amava. Toda a palestra dele, ele enchia o peito para falar sobre isso. Ele falava assim, ó, eu nunca enviei um balanço para os meus clientes. Eu sempre fui entregar. Então é isso, sabe? Porque não faz sentido mesmo, não. A maioria dos clientes que recebe isso não tem capacidade interpretativa para essa questão. Não tem. E aí, quando a gente fala sobre isso, aí eu vou voltar lá nos exemplos do banco, porque esse exemplo do banco ele é muito bom. Porque se a gente pegar há 10 anos aqui no Brasil, a gente tinha meia dúzia de bancos que falavam o seguinte, a regra é nossa mesmo. Não adianta. E se você ficar pé da vida, falar, mas eu vou sair desse e vou para o outro, você vai ficar com a mesma questão. Geralmente a gente trocava quando o nosso gerente ia para outro, né? Falando, eu tinha um gerente bom no Bradesco, aí foi para a Caixa, eu vou lá para abrir uma conta lá também. E aí, quando a gente vê hoje a quantidade de opções que a gente tem de serviços bancários, se a gente contar só de banco, nós já temos 62, com as fintechs já existe mais de 1.400 serviços e correspondentes bancários no Brasil. Mas os grandes bancos ainda protegem. Eu sou cliente de um banco com relacionamento, então o meu gerente do banco, e eu também tenho conta em 2 bancos digitais. O meu gerente do banco ele fala assim, porque aqui você sabe que quando você precisa de alguma coisa, é só você me ligar que eu resolvo. Sim, porque a minha experiência no banco digital não é igual. Agora, pega as pessoas que trabalham comigo, que é uma galera de 20 anos que nem está afim de conversar mesmo, nem está afim de conversar, só fala assim, o que me entrega? É o serviço bancário? Eu só quero o serviço bancário. Isso vai fazer? Vai. Então, tem consumidor para tudo. Tem consumidor que só quer esse serviço, tem consumidor que quer experiência completa, tem consumidor que quer experiência digital, então não vai adiantar a gente... Isso é outra palestra, eu tenho uma outra palestra que eu falo só sobre isso, não vai adiantar a gente brigar e falar, mas contabilidade online é um absurdo, porque eles não fazem, mas tem cliente para isso. Tem cliente que só quer esse pedacinho mesmo. Tem cliente que quer algo maior. Tem cliente, como os seus aí, que quer um serviço de acompanhamento como que você propõe. E assim por diante, a gente tem N questões e exemplos disso daí, né? Não, e agora uma coisa também que achei legal você falar, dessa coisa dessa produção de dados, né? Porque esse negócio das fotos não tinha... Eu tinha feito um raciocínio de uma outra forma, né? Por causa disso, porque eu peguei ali o coisa do Google, estava atrás de uma foto, aí eu falei, caraca, quanta foto! E eu tive que comprar o armazenamento das fotos do Google, eu falei, não, essa eu não posso pagar, não sei o que. E aí é impressionante mesmo quando você faz a relação do quanto que a gente acumula ultimamente, né? De dados. E aí você falou, eu olhei para cima, meus pais faleceram, e aí alguns documentos, negócio de imposto em renda, inventário, não sei o quê, poxa, tem 2 caixas aqui em cima de papel, e eu não tenho nada, tenho tudo no computador, na nuvem. É isso aí. É isso aí. Assim, ali está uma vida
O seu onde que está? Pô, está na nuvem. O meu desafio hoje é ter recuperação de senha fácil para tudo que eu preciso, porque o meu hoje realmente tudo está na nuvem. Tudo está na nuvem. Eu fiz questão agora, ó, tinha um tempão que eu não viajava. Um tempão mesmo. Eu tenho seguido bem à risca toda a questão do momento que estamos vivendo, enfim. Então, que eu não entrava num avião tem 1 ano e 3 meses. E aí, hoje eu fiz uma experiência que eu falei assim, eu vou fazer toda a minha identificação digital. Então, eu fiz o lanche pagando com o celular por aproximação, eu embarquei com o meu e-ticket, eu mostrei minha carteira digital, eu chamei um Uber pelo aplicativo, eu fiz toda essa parte que é isso. E demonstra exatamente, eu chegando aqui agora no flat que eu estava falando com o motorista que me trouxe, falei, pô, o motorista de Uber custou aceitar minha corrida, ele falou, porque é uma corrida pertinho, o pessoal não queria, eu falei, cara, eu estava com medo de ter que pegar um táxi, que eu tenho R$ 4 no bolso, R$ 4. A nossa vida vai ficando tão digital para isso que a gente não tem preocupações ligadas a isso, a ter tangibilização das coisas para essa questão. Eu só trouxe o meu PC, eu estou aqui para uma conversa com 2 empresas amanhã, eu só trouxe o meu PC porque a gente tinha essa live nossa, porque eu queria ter um plano A e um plano B, porque se desse problema no celular, eu queria, aliás, agora eu estou fazendo pelo PC, né? Mas se tivesse problema, eu queria ter um plano A e um plano B, mas eu não traria, sob nenhuma hipótese, PC para uma viagem dessa, para mim não faz sentido. Tudo que eu vou responder está no e-mail, tudo que eu vou precisar de acessar está lá. Aliás, tudo, na verdade, está na nuvem e a recuperação é muito fácil, né? Não tem... E aí você vê que todo mundo se prepara para isso, né, Sandra? Legal você usar o Google Fotos lá, eu também uso, sou fã, e em alguns momentos a gente fala, pô, queria aquela foto que, sei lá, eu estava com fulano de tal, pô, então, peraí, eu consigo localizar a foto por nome de pessoa, foto sorrindo, foto no mato, foto na praia, foto no luar, foto não sei o quê. É esse o nosso desafio também, né? Que é assim, pô, a informação que o meu cliente precisa, cada hora é uma. E quando a gente falar assim, né, parar, o nosso time falar, pô, mas cada hora ele pede uma coisa diferente, sim, é isso mesmo. E para ele tá tudo bem, ele não tem nenhum problema em ter esse desafio de cada hora pedir uma coisa diferente. Para ele tá tudo bem, e para a gente também a gente tem que estar tão à vontade com isso, assim como ele, né? Não, e tratar, que eu acho que isso aqui é importante, né? Tratar esses dados com codificações que elas possam ser facilmente localizáveis. Exatamente. E essa é que é a grande, assim, que eu amo o Google, porque ele tem uma lógica de juntar informações muito legais. Então, essa coisa da foto que ele põe por cidade, por data, que você... Aí, de vez em quando, ele fala assim, eu acho que você está com saudade dessas pessoas, e aí ele faz um videozinho para você, né? Desse momento, né? E aí mostra para você ali, então é muito legal. E voltando a essa história da experiência do cliente, principalmente dos meios de pagamento, essa mudança do WhatsApp, que você pode agora fazer pagamentos dentro dele, né? Prático, né? Muito prático, ficou muito bom, gente. Essa questão do Pix, eu, por exemplo, faço meus pagamentos pelo WhatsApp do Brasil. Eu botei o teclado do Bradesco dentro do WhatsApp. Então, ali mesmo, chegou, tem que... Isso, você clica ali, o treco já paga, já vai para o seu Zap mesmo, o comprovante, acabou, cara. É muito prático, né, Sandra? Não tem que sair dali para fazer, gente. Sandra, por isso que tem muitas coisas que ainda estão tão pouco envolvidas ainda, mas que em curto prazo vai transformar. Eu fico vendo, por exemplo, a própria questão de circulação de moeda. A estrutura de criptomoeda é uma estrutura que eu não estou falando de Bitcoin, eu acho que é uma modinha que Elon Musk, hora fala uma coisa, hora fala outra, e aí sobe e desce de um jeito desproporcional, mas enfim, o que eu estou falando é assim, a estrutura de criptomoeda é muito maior do que isso, porque a transação de dados hoje que a gente tem para isso é muito simples. Esses dias eu visitei a primeira vez que eu fui num estabelecimento, numa cafeteria em Belo Horizonte, desse tamanhozinho, um corredorzinho que não aceita dinheiro, já não aceita mais, já não tem, não aceita espécie mais, é só cartão. Mas eu não tenho cartão, então você não toma café. É simples assim. Eu só tenho dinheiro aqui não se paga com dinheiro. Então, a estrutura de criptomoeda é isso. Aí você paga por Pix, paga por WhatsApp, paga por aproximação de celular, paga por N modelos. Agora,
ainda tem gente falando, mas a minerada lá, né? A minerada é desconfiada até, mas como assim? Vão roubar meu dinheiro? Vão, vai ter um problema mesmo com isso, não vai ter jeito. Mas eu vou colocar meus dados na nuvem, alguém vai pegar, vai mesmo, não tem jeito, vai aparecer alguém para isso. Também Deus nos proteja, nos livre e guarde de todo mal, mas podem assaltar o nosso estabelecimento e levar informação do mesmo jeito. Então, o risco é assim, nós temos que nos proteger fisicamente e virtualmente. Já que estamos investindo tanto nisso, também vamos investir em tecnologias para essa segurança. Eu acho que isso, inclusive, faz muito sentido para a gente poder passar toda a segurança que a gente tem para o nosso cliente. Esses dias eu visitei o primeiro escritório de contabilidade que eu conheço no Brasil, conheço muito escritório, muito escritório. Eu visitei o primeiro escritório que tem um gerente de LGPD. Ele tem um gerente que cuida só de leis gerais de proteção de dados. Lembrando que ali tem a vida de uma empresa inteira, tem a vida dos funcionários da empresa, tem a vida qual que é a variável de comissão de cada um, de quantos filhos que ele tem, quem é a mãe do cara, onde ele mora. E aí, quando ele me falou assim, eu estruturei a minha área de LGPD, eu falei, cara, você está à frente de pelo menos 64 mil outras empresas contábeis do Brasil, porque isso vai... Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. A gente ainda está falando pouco, o assunto saiu em meio à pandemia e tudo, mas ele vai ter que crescer sim. Então, já tem muita gente se preocupando com isso. Não, com certeza, é que é muito cuidado, e por isso que talvez as pessoas também tenham um receio de fazer os digitais, né? Eu, por exemplo, só ando com o celular, porque eu tenho um lugar que eu frequento aqui de estética, que ele só aceita o Mercado Pago. Então, não adianta eu levar o cartão de crédito, que ela falou, não, a gente não recebe. A gente só recebe com o Mercado Pago. Aí se aproxima ali o celular e... Prático demais, né, Sô? Tá feito. Então, você não sai. Aí você sai tranquilo, que você só precisa carregar o celular. Aí falar assim, mas vai que roubar o celular, leva os dados. Não, por isso você tem a senha, por isso você tem um Face digital. Então, na verdade, com dupla segurança, né? Então, quando entrar no WhatsApp, você precisa de 2 senhas. Eu acho que isso é que é o cuidado que a gente tem que ter, são as práticas de segurança. Dá trabalho botar a cara lá para o negócio abrir, botar o dedinho, né? Tantas outras formas. Eu acho que isso é que a gente tem que pensar e muito, guardar, né, Sandra? Você vê que o que nos permite hoje o chamado nômade digital, né? Que é assim, eu trabalho para onde eu estiver, tem acesso à internet, tem aqui, eu faço tudo o que eu precisar. É aqui, hoje eu não parei 1 hora do meu dia, todo instante que eu estava trabalhando, para mim, normal. Normal não, que horas eu fiquei offline, hora que estava em voo mesmo, mas ainda assim, respondi um monte de WhatsApp, quando caía, disparava para a galera inteira. Mas a preocupação com isso é assim, são dados de dentro da minha empresa que estão saindo para fora. Como eu estou preocupado com isso? Então, quando eu vejo hoje empresas diminuindo o escopo de segurança e colocando um mínimo de segurança nessa parte para que realmente as pessoas consigam enxergar, eu falo, gente, é uma ignorância, assim, mas eu consigo economizar R$ 500 de mensalidade se eu fizer tudo por uma ferramenta free. Cara, você está expondo todos os seus clientes, clientes. Isso é tipo conectar em rede de praça? Não vou pagar plano de internet, não. A praça lá perto de casa tem acesso. Coloca. Entendeu? Assim, não sabia que era problema. Tem que saber, assim, tem que saber, tem que ter essa preocupação. Eu sou extremista para isso, é o que eu falei. Amo ser mineiro, amo a minha desconfiança, mas assim, hoje estava eu conectando no Wi-Fi, falei, capaz que eu vou entrar pelo Wi-Fi do aeroporto. Nem de jeito nenhum, não entro de jeito nenhum, não vou. É um extremo, mas tem gente que vai entrar, eu não vou expor os meus dados a isso. Não, principalmente os dados sensíveis, dados de cliente, né? Eu acho que é muito importante a gente falar isso. Aí queria saber do pessoal que está aí, a Lores, a Ana Paula, que querem contribuir, falar, a Fátima Moreira, que tem uma grande experiência nessa parte bancária, não sei se ela quer falar, trocar
alguma experiência aqui, porque eu estou achando esse mundo... Eu sempre fui digital, apesar de ter nascido nos anos 60, eu sempre gostei do digital, e todo mundo falava assim, ai, é um absurdo. Quando eu comprei meu primeiro computador, em 90, as pessoas falavam assim, mas para que você quer e-mail e computador para falar com quem? Eu falei, não sei com quem eu vou falar, eu só sei que eu vou falar. É isso aí. É isso aí. E ficava aquela internet de escada, que aí tinha Caraca, horário. nós já passamos Nossa! A vida já foi mais difícil, hein? Já. Nossa. Tinha outro dia eu fiquei tentando lembrar o nome da empresa. Interlig. Não, é o IG, né? É internet grátis, que era você ficar 1.500, 2.000, aí conectava lá na... Não, mas Nossa. depois aí teve a Interlig, que tinha aqueles planos de internet de escada. Gente, aí você tinha um aparelho lá, gente. Não é fácil. Olha, somos uma geração de várias transformações de tecnologias que facilita muito o nosso dia a dia. Mas a gente tem que estar disposta todo dia a aprender um pouquinho, né? Exatamente. Porque tem sempre uma ferramenta. A essência do que é. Ô, Sandra, antes de você passar a palavra para alguém, eu queria fazer um comentário, porque tem muita gente falando assim, não, mas espera aí, eu comprei um servidor para o meu escritório aqui que custou 50 mil reais. As pessoas gostam de falar sobre isso. A preocupação não é que ele custou 50 mil, a preocupação é assim, eu comprei um servidor que ele passou a agregar mais velocidade na comunicação com o meu cliente, passou a gerar mais conforto para o meu funcionário, passou a gerar mais segurança para a minha empresa. Não é um preço de uma tecnologia, e esse que é o desafio que a gente está nesse momento agora. Assim. Isso é que eu acho muito importante. E pensar, porque, na verdade, eu acho que a gente tem um problema com o dinheiro. Então, a gente faz o seguinte, eu estou gastando os 50 mil para comprar o servidor, mas a gente não avalia que esses 50 mil ele é um investimento. Exato. E você agrega mais serviços no outro. Eu acho que falta um pouco essa questão quando você fala assim, mas para que eu vou comprar um computador novo? Eu vou comprar um computador novo para você ter mais rapidez no atendimento. É isso aí. Mais rapidez no fazer, né? Então, eu acho que isso é que a gente tem que ir pensando... Albert, eu vou precisar dar uma saída agora, porque tem um assunto aqui que eu tenho que resolver também. Vou deixar a Sandra com você, mas quero agradecer a sua disponibilidade, mesmo estando viajando, em nos atender, levando aí o seu equipamento que não levaria se não fosse a nossa live, mas para ter o plano B, porque hoje em dia a gente nunca sabe direito a internet como estará. Em breve, esperamos, né, conforme estávamos conversando, que ela seja bem melhor e a gente não tenha que ter esses cuidados, né? Mas foi muito bom e principalmente esse olhar de que tudo é muito importante, mas o ser humano é essencial. Exato. Pode tudo acontecer, novas tecnologias e novas mudanças, seja o que for, mas será sempre feita por nós, pelo ser humano que desenvolve, pode ter inteligências artificiais criadas por nós, melhoradas por outros equipamentos, mas temos que cuidar das pessoas que estão conosco, das pessoas que nos cercam, aqueles que a gente lida, e os nossos clientes são a mola de todo o desenvolvimento. Então, foi muito boa a sua apresentação. Você só me desculpa, eu vou precisar sair. Sandra, você, por favor, continue aí com todos eles. Agradeço a todos que estão presentes, ao Zé Luiz, que nos trouxe aí, nos facilitou a vinda do Albert novamente para estar conosco. E o sindicato está às suas ordens, à sua disposição. Virtualmente estamos todos nós próximos, apesar de cada um no seu quadrado. Obrigada, tá? Então, obrigado a você, Diva. Antes de você sair, Diva, a Diva mesmo, para mim, foi uma grande experiência de assistir a transformação digital dela. A Diva, antes da pandemia, era uma pessoa, e depois da pandemia,
depois da pandemia, não, na pandemia, ela virou outra pessoa. Hoje ela é muito mais digital, apesar dela ainda ter, dela estar, todo dia ela aprende um pouquinho, mas ela modificou, ela aceitou o digital hoje, mais do que ela aceitava. A Sandra vai mobilizando todos nós, vai nos incentivando, e mesmo com receio, porque, sabe, quem não tem chip, né, aqui, fica naquela preocupação, e se eu apertar, e para onde que isso vai? A nuvem é a minha preocupação, cai um raio na nuvem, aonde vão parar as nuvens? Quando eu viajava de avião, né, quando eu estava no avião, eu olhava aquelas nuvens lindas, bonitas, grandes, brancas e tantas outras. Aí, quando via aquela nuvem de tempestade, né, eu falei assim, meu Deus, que esses raios não derrubem muitas nuvens com todas as informações que hoje estão nelas, né? Brincadeiras à parte. Diva, era por isso que essa nuvem estava tão carregada lá de raio. Não é? Pois Ai, gente, é muito e assim bom. a gente vai se adaptando a todas essas novidades e todas as outras que virão. Aqueles 5 anos que você falou, né? A cada vez está com mais velocidade. O dia da gente, a gente acorda, pensa que vai fazer muita coisa, quando vê, já está na hora de dormir, meia-noite, meu Deus do céu, já é meia-noite, a gente ainda está rolando por aqui. Parece que está encolhendo. Tanta coisa para fazer, né? É verdade, é verdade. Isso. Mas muito bom. Então valeu. Beijo para vocês. Obrigada. Obrigada, vou dar uma saída, tá? Muito obrigado, Diva. Boa noite. Obrigado. Prazer. Tchau, Zé Luiz. Tchau a todos. Obrigada. Não sei se Zé Luiz quer fazer um comentário. Cadê você, Zé? Oi. Você, olá, Sandra. Essa questão da transformação digital, você pegou ela toda aí. Todinha, minha filha. Vocês me passaram um momento aqui de lembrança, desde aquele do fax simile. Eu vou até um pouquinho mais atrás, telex, por aí vai, mas chegando aí essa quantidade absurda, abarrotada de dados realmente que a gente vai estar armazenando a cada dia, como o Elbert bem falou. A gente hoje junta mais dados do que as pessoas que viveram no século passado aí, em um dia, praticamente. Então, é muita coisa, muito conteúdo. Eu queria uma palavrinha, uma percepção do Elbert agora, então, já que me permite, com relação ao futuro próximo. Como é que você está vendo, Elbert? Com tudo isso aí que está sendo... Se a gente está falando a evolução dos últimos 10 anos, eu imagino daqui a os próximos 10 anos, o que está para vir? O que você vê para os nossos amigos aqui na audiência, que vão ver depois no stream lá do YouTube? Como é que eles vão estar? O que espera por eles? Qual é a tua percepção? Sabe, Zé, que eu fiquei 2019 inteiro fazendo uma palestra que eu adorava falar sobre ela, que era do mundo VUCA, que é quando a gente fala das transformações, fala de volatilidade, de incerteza, mas enfim, onde eu quero chegar com isso é assim, tudo hoje está tão volátil que eu prefiro não falar do futuro, eu prefiro falar só de amanhã. Não dá para ter uma regra para poder saber assim, eu acho, e aí me permitam mais uma vez expressar uma opinião muito pessoal. Eu acho que tem uma galera num oportunismo aí para falar, o futuro é só quem está ligado nisso aqui, viu? Ou o futuro é só quem está ligado com a tal contabilidade 4.0, ou a 5.0, ou a 6.0. Eu diria o seguinte, tem uma coisa que a gente já fala há alguns anos, o time de RH adora falar sobre isso, que é assim, o futuro está ligado para quem preocupa com soft skills. A parada da hard skill, que é essa habilidade técnica tão pesada, a nossa dificuldade hoje é em conectar ideia complexa, entendeu? O futuro está ligado para isso mesmo. Assim, qual que é amanhã eu acho que eu prefiro necessariamente contratar um funcionário que consegue me trazer uma capacidade criativa fora da caixa do que o outro que me apresenta um currículo de 15 anos de experiência. Porque
Para mim, eu acho que é esse discernimento que a gente tem que tirar um pouco, de saber entender qual que é realmente a minha capacidade de avaliação crítica. Então, cara, quem sou eu? Eu não tenho a mínima ideia do que vai ser o amanhã, Bola de cenário cristal, né? pós-pandemia. E assim, mesmo por tendência, cara, eu acompanho muitos estudos de Big Four, o estudo das grandes fundações. Eu estava comparando agora um estudo da evolução da economia, do mercado SaaS, que é de software como serviço. Eu estava vendo uma percepção do MIT, de Massachusetts, estava vendo um estudo da Fundação Dom Cabral e estava vendo um estudo da PwC. Os três apontaram cenários diferentes para falar de futuro em relação a isso. Os três, cara. Um falou, eu não me lembro qual agora que falou necessariamente isso, um falou da chegada das startups, transformando isso e pulverizando, o outro falou colocando como as grandes gigantes detentoras de informação, fazendo manipulação de informação de dados, o outro falou nem sei o que necessariamente, mas assim, não dá para apontar com certeza o que vai ser esse futuro. O que eu acho, e aí eu gostaria de colocar inclusive como uma questão conclusiva assim, do meu lado, é que a gente tem que ter um olhar mais crítico. Como a Diva falou, a Sandra não sei necessariamente, que falou sobre o olhar sobre pessoas, eu acho que tem que ter o olhar sobre quem realmente vai fazer essa transformação. Essa transformação não é de um robô, ela não é de um equipamento, não é nada sobre isso. A gente está falando de gente e vamos deixar o robô só para gerar informação para a gente, mas a capacidade de análise, de interpretação e de sentimento, de empatia, que é o que a gente tanto falou aqui, né? Realmente vai ser nosso. Então, é para isso que eu necessariamente dou valor e é isso que eu gosto de acompanhar. Legal. Então, aí você falando do robô, eu achei ótimo que tem uma loja de Sunday, roboteria. Eu vi. E agora ela serve é um robô. Aí uma pessoa virou e falou assim, isso é eliminar empregos. Eu falei, não. Porque lá do lado de fora da roboteria tem um painel para você fazer as compras, mas tem um atendente. E aí uma coisa, quem é que faz a inteligência do robô? A manutenção. É o funcionário, porque você vai ter o mesmo número de pessoas, e você até falou isso um pouco, de usar o robô para o trabalho mecânico. Então, vai lá, pega o sorvete, pega o copo, põe no robô, coisa para... Isso, você não precisa de uma pessoa fazer isso. Agora, você precisa que alguém coloque no dispenser a calda certa, o chocolate, mantenha a temperatura, né? Depois faça a manutenção do robô, que depois fecha o caixa. Você não eliminou emprego, você eliminou a tarefa repetitiva, né? E aí me lembra muito o filme do Charlie Chaplin, e fica ali, ó. Que ele falava, isso é um absurdo eu ficar fazendo isso. Né? Ter mais cachola, né, Sandra, para as coisas, né? Deixar assim, ó, tem coisa que vai ser automatizada mesmo, e vai mesmo. Eu tô doido para drone começar a entregar pizza, eu receber lá da minha casa, lá prontinho, chegar e pronto. E aí a galera fala assim, não, mas aí vai acabar com os motoboys para isso. Tem que ter operador de drone. Vai ter que ter operador de drone. Eu estava vendo na Califórnia, já existe uma pós-graduação para advogados especializarem em causas de drones, porque já existe um mercado para isso, de acidente que está acontecendo, de advogado especialista nisso. Então, assim, tudo vai ter um monte de transformação, cara, tudo vai precisar de um monte de gente. E, obviamente, como eu disse, né, de gente que pensa, né, de gente que realmente tem essa capacidade crítica avançada. E eu quero essas pessoas. Eu estava vendo, a gente gosta de falar sobre, eu tenho um filho de 13 anos, né? E é gostoso quando a gente tenta falar assim, pô, que linha que acha que vai seguir, né? O meu filho, eu já tentei preocupar com isso, até o ponto de eu colocar assim, cara, o meu filho tem que ter habilidade crítica, sabe? Ele tem que saber questionar, ele tem que saber perguntar, ele tem que saber o que é, porque, pô, com 13 anos, vai saber o que quer da vida. Quem entra na faculdade com 18 não sabe. O que a gente vê da galera que troca de curso hoje é uma coisa fora do normal, né? O cara começa contábeis, vai para odonto, depois ele termina com geografia. E assim por diante, e está valendo, porque, na verdade, assim,
por onde for, se a soft skill for uma coisa necessária para ele, certamente vai ter uma transformação ali. Não, e você falando do seu filho, ontem a minha sobrinha tem 8 anos, e aí ela vê, tia, olha o vídeo que eu fiz, descobri um aplicativo no telefone, no celular, que faz vídeos, e eu montei um vídeo de uma cidade. Ela fez um filme com todos os elementos que ela queria, o cachorro, a coisa, e ela falou, e aí vamos agora todos ao teatro. E aí eu falei, caraca, a menina tem 8 anos! E fez lá, montou tudo, a cidadezinha, o show, caraca, 8 anos! É isso, e a gente vai se surpreender. Ô, Sandra, até outro dia a gente pegava e falava sobre isso, você falava assim, nó, tem 3 anos e já sabe mexer com celular. Sim. São os nativos digitais, é isso mesmo, tá tudo certo, não está fora do normal. Com 8 anos edita vídeo. Esses dias eu estava participando de um processo seletivo para a vaga de videomaker, e apareceram para uma vaga de videomaker, que até 5 anos seria uma vaga bem disputada, com salários muito altos, com poucos profissionais, apareceram 42 profissionais em menos de, sei lá, 6 horas de divulgação da vaga. Porque a galera toda sabe fazer isso como um nativo digital, faz com o mínimo de ferramenta, faz com o máximo de eficiência e tudo com habilidade muito prática. Obviamente, salvo tudo, claro que tem muita experiência que vai contar. Nesse caso lá, por exemplo, precisava de alguém que sabia dirigir também, não era só fazer, dirigir produção de vídeo. Então, essa parte de relacionamento, para mim, é a parte que fica. A parte de hardware, a parte de trabalho braçal para isso, certamente vai ter uma mudança importante disso. Não, e para a gente fechar, lembrar uma coisa que eu vi essa semana que cada vez mais aumenta, por exemplo, quem imaginou você fazer um curso online em Harvard? De grátis? Exatamente. 0,800. Que legal, né? Que legal, né? Então, assim, agora também tem os cursos, por exemplo, a PUC no Rio Grande do Sul, que está fazendo vários cursos também de PUC está brilhando, a PUC do Rio Grande do Sul está então, brilhando. Assim, eu acho que a tecnologia veio para ficar, ela não veio para acabar, e ela veio muito para nos transformar, e a pandemia veio para falar o seguinte, cheguei chegando, é isso aí. E vamos lá, porque cheguei para ficar. Né? Então, eu acho que a gente tem que repensar, deixar de ter medo. Né? Eu falo sempre para todo mundo, não tenha medo, experimente. Vai dar ruim, vai lá, sai de novo, entra de novo, tenta de novo, assiste um vídeo, mas não tenha receio. Né? Não sei se alguém mais, Josi, que está aí quietinha, que também é outra, que essa pandemia se fez uma transformação, né? Não sei se ela quer falar aí. Fátima não posso falar, porque a Fátima já tinha uma experiência nessa digital, mas a Josi, eu acho que a Josi é do corpo funcional e ela dá antes da pandemia, e na pandemia ela é outra pessoa, não é isso, Josiane? A Josiane, eu sempre pego a Josiane entra nas lives achando que ela vai ficar quietinha, e eu aí, ó. Pega pela curva, né? Conta aí pra gente fechar essa live de hoje com você. Assim, eu posso falar muito também da minha experiência pessoal também. Eu, por muito tempo, eu também já pagava minhas contas sempre pela internet, né? Eu nunca mais enfrentei fila para nada, mais de 10 anos que eu faço isso. E realmente, no último ano, eu modifiquei bastante com a tecnologia. Ainda tem que aprender muito mais, mas já tive uma produtividade bem maior. Isso aí. Um dia de cada vez, né? É isso aí. Um dia de cada vez. E eu brinco muito com quem não faz nada pela internet, cara, que eu fico assim, você vai enfrentar a fila por qual motivo? Pelo amor de Deus, mas tem gente que não tem jeito. Ainda tem pessoas. Gente, queria muito agradecer a todo mundo por estar aqui, né? Foi muito bom esse bate-papo para a gente falar de mudanças.
Vou falar das lives que a gente vai ter ainda no mês de junho. No dia 16 teremos sobre novas mudanças contábeis com o professor Marcelo Cavalcante. Dia 21, que é sobre entidades sem fins lucrativos, os aspectos contábeis, com a contadora e professora Ana Paula Rasque. Dia 23, a gente vai fazer pelo Instagram sobre gestão do tempo, porque essa é uma questão, né? Com a psicóloga organizacional Vânia Campos. E no dia 30, a gente vai falar sobre liderança exponencial com o professor e pesquisador da PUC, José Esteves, para falar das plataformas de educação 4.0. Então, temos que ir abrindo a mente. Que diversidade de conteúdos de qualidade, hein, Sandra? Parabéns aí ao Síndico Conte. Eu fico muito feliz de tê-los como parceiros. Para mim é uma felicidade muito grande. E é isso aí. Levar conteúdo também é uma outra vertente importante, né? De levar conteúdo para todo mundo, para que as pessoas, principalmente para os nossos pares que estão mais próximos da gente. Parabéns. Obrigada. Elbert, muito obrigada por estar aqui. Não sei se você quer deixar seu contato. Quais são as suas próximas atividades que você queira divulgar, já que essa live vai ficar lá no YouTube? E tem que vir ao Rio de Janeiro. Estou esperando ele aqui no Rio de Janeiro, cara. É um prazer. Aproveita agora que já retomou o medo de voltar para o círculo. De voltar a viajar, né? Já está mais tranquilo agora. Passa aqui, meu amigo. Queria mesmo era agradecer. Para mim é um prazer falar, viu, Sandra? Assim, participar disso para mim é enriquecedor. Eu saio certamente com mais reflexões positivas. Então é um exemplo muito bom. Adoro compartilhar isso para mim. Entendo que para a gente esses momentos de aprendizados eles servem muito mais como reflexão, né? Que cada um consiga refletir aqui, não é sobre um mundo de transformação, não. É sobre uma transformação só, que ela seja pequenininha, inclusive. Vamos colocar isso. Existe um conceito de métrica que eu adoro falar sobre ele, que são definições de OKR, que ele fala sobre as metas moonshot e meta rooftop. São as metas assim alcançáveis, as metas que a gente vê no telhado aqui, está muito pertinho, e as metas da Lua, as metas moonshot, que estão lá em cima. Vamos definir mais meta rooftop, porque em algum momento, certamente, a gente vai precisar dessas metas próximas, alcançáveis, para a gente poder ter a pequena transformação do dia. O acúmulo disso, certo? Claro que a gente quer ver todo o nosso negócio, definir as nossas métricas lá em cima, né? Cara, vamos colocar nossas metas da Lua, mas aí tem uma frase que eu amo, que ela fala assim, tudo que você for fazer, mira em Marte. Mira em Marte. Porque se der errado, você vai cair na Lua. Então já é um bom panorama para a gente, uma boa expectativa de reflexão, um imenso prazer participar desse momento com vocês. O que precisarem, estou à disposição. É fácil me achar, me acha em rede social, me acha aí por tudo quanto é lugar. Qualquer coisa, estarei à disposição para tudo isso. Tá bom, muito obrigada. Muito obrigada a todos que estiveram aqui, todas que estiveram aqui, para quem também não vai nos assistir depois no YouTube. Meu nome é Sandra Helena Pedroso, estou vice-presidente do Sindconte Rio, e não esqueçam de ativar o sininho para receber nossas atualizações. E sigam-nos nas nossas redes sociais. E quero fazer um grande convite para você. Venha fazer parte da família Sindconte Rio, tá bom? Temos sempre novidades e estamos com vários projetos especiais aí. Fiquem de olho nas nossas redes, que temos aí um projeto para julho, que é assim, julho e agosto, assim, um primor de devolução de cidadania, tá bom? Muito obrigada a todos e todas. Vejo vocês quarta-feira que vem.